Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Algumas ideias estão por trás dos cálculos de divisão. Quer entender quais são e entender também como funciona a divisão para finalmente você aprender uma das operações que é a mais considerada aí por muita gente a mais complicada de toda a matemática? Então, vem comigo! Ora! Na verdade, a gente vai começar a nossa aula aqui com um desafio. Olha só, como sempre, né? Então vamos lá, até o final da aula você vai ser capaz de resolvê-lo. Vamos ler. Numa divisão não exata, o divisor é 16, o quociente é 11 e o resto é o maior possível. Calcule o dividendo. E aí, sabe fazer? Não sabe? Não tem problema, eu vou explicar agora como funciona todo esse lance da divisão. Começando aqui ó, com as nomenclaturas e a simbologia da divisão. Olha só, esses são os símbolos que são os mais usados aí na divisão. Que é esse tracinho com dois pontinhos, é um símbolo de divisão. Apenas dois pontinhos também, que é o mais usual que eu vejo por aí, são os dois pontinhos. Tem essa barra, né, que é usada muito em computação para representar uma divisão. Esse traço, que seria uma fração, né, você coloca um número em cima, que é o numerador, e embaixo, que é o denominador. E também tem essa aqui, ó, esse símbolo que é chamado de chaves, que é o símbolo aí da divisão também. Por exemplo, aqui está representando 6 dividido por 2. Beleza? Então, quando a gente tem a divisão nessa simbologia aqui, a gente vai ter a seguinte nomenclatura dos elementos envolvidos na divisão. Olha só. Eu tenho esse número aqui, que é o dividendo, é o número pelo qual eu vou estar dividindo por algum outro. Aqui eu tenho o divisor, que é aquele que está dividindo o dividendo, certo? Temos aqui o quociente, que é o resultado da divisão, e o resto, que é quanto vai sobrar nessa divisão aí, beleza? Uma coisa muito importante aqui é o seguinte, o resto, ele nunca vai poder ser igual ou maior que o divisor, certo? O resto tem que sempre ser um número menor que o divisor, pois, de outra maneira, se o resto desse igual ao divisor, eu conseguiria fazer novamente uma divisão. E se o resto fosse maior que o divisor, a mesma coisa, eu conseguiria prosseguir com a divisão. Portanto, eu tenho que ter aqui a seguinte relação. Ó. O resto ele é sempre menor que o divisor. Certo? Eu vou chamar o resto de R e o divisor de D minúsculo. E aí a gente tem aqui ó, um negócio que eu chamei de relação fundamental da divisão. Eu chamei não, tá? Esse aqui é o nome que é dado mesmo. Qual é a relação fundamental da divisão? Vamos preencher esse quadrinho aqui, olha só. A relação fundamental me diz o seguinte, me diz que o dividendo, que eu vou chamar de D maiúsculo, é igual ao divisor, que é o Dzinho minúsculo, que está em rosa ali, né? Multiplicado pelo quociente, o quociente eu vou representar pela letra Q, está em verde, tá? Estou colocando nas mesmas cores ali. E tudo isso ainda somado com o resto. Ou seja, numa conta de divisão, eu tenho que esse valor aqui, que é o dividendo, ele é igual ao divisor multiplicado pelo quociente, então eu multiplico esses dois números aqui, certo? E vou somar o resultado dessa multiplicação com o resto. É isso que está dizendo essa fórmula aqui, que é a relação fundamental da divisão. Lembrando sempre que o resto tem que ser menor que o divisor, certo? E eu separei aqui já um exemplo para a gente poder resolver aí uma divisão e parar de ver só letra, né? Que em matemática muita gente fala assim, não, muita letra, não sei o quê. Então vamos fazer um exemplo numérico. Tá? Que vai ficar mais simples para você entender. E eu coloquei aqui, ó, bonitinho, organizadinho, com o quadro valor de lugar, para que a gente entenda exatamente todos os passos que eu vou fazer aqui na divisão. Olha só. Então eu tenho aqui essa conta, vai ser 96, que é o nosso dividendo, tá aqui, ó, 96 dividido por 4. Aquele 4 ali é o divisor. Então o 4 não tem nenhuma dezena, tem 4 unidades. Certo? Então 96 dividido por 4. Vamos resolver isso aqui. Aqui é o seguinte, olha só, o quociente eu vou fazer de verde, né? Eu percebo o seguinte, 96 é a mesma coisa que 9 dezenas e 6 unidades. Então a primeira conta que eu vou fazer ali é o seguinte, eu vou pegar as 9 dezenas e vou dividir por 4, certo? Quanto que dá 9 dezenas dividido por 4? Ora, 9 dezenas dividido por 4 dá 2 dezenas, certo? 9 dezenas nada mais é que 90, né? Então 2 dezenas vezes 4 daria 80 e me sobraria quanto? Uma dezena. Ou seja, 90 dividido por 4 vai dar 2 dezenas, né? Então 2 dezenas vezes 4 dá 80, me sobra quanto? Então me sobra aqui uma única dezena, certo?
Agora faz o quê? Agora a gente vai baixar essa unidade aqui, ó, 16. Então eu vou ter 16 unidades agora, ou seja, uma dezena e 6 unidades, como eu não posso dividir 1 pelo 4. Então eu faço 16, certo? Então eu vou ter 16 unidades dividido por 4. Quanto que dá 16 unidades dividido por 4? Vai dar 4 unidades, já que 4 vezes 4 é 16, certo? E aí, o meu resto aqui, ó, essa divisão deu uma divisão exata, o meu resto foi o resto zero. Logo, eu posso escrever que 96 dividido por 4 é igual a quanto? A 24. E o resto é zero. Escrevendo isso daqui dentro dessa formulinha da relação fundamental da divisão, ficaria como? Olha só. Bom, a gente tem que o D, que é o dividendo, ou seja, 96, é igual ao divisor, que é 4, vezes o quociente, que a gente achou ali 24, somado com o resto. O resto nessa divisão aqui, como é uma divisão exata, deu zero. Sempre que o resto for zero, eu chamo essa divisão de divisão exata. E se o resto der diferente de zero, é uma divisão não exata. Beleza? E aí você pode verificar se realmente você acertou ou não a divisão. 96 é igual a 4 vezes 24 mais zero? Vamos ver. 4 vezes 20, 80. 4 vezes 4, 16. 80 mais 16, 96. E 96 mais zero é 96, então nós acertamos. Beleza? Tá claro até aí? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos prosseguir com a nossa aula. Agora vamos ver aqui, ó, algumas ideias que estão associadas à divisão. É isso aí. Uma das ideias é repartir em partes iguais. Então, por exemplo, eu coloquei uma conta aqui bem básica, que é para a gente verificar exatamente como funciona essa repartição em partes iguais. Então, digamos que eu tenha 6 elementos quaisquer aqui. Vou colocar umas bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero dividir isso em 3 partes iguais. Como eu vou resolver essa divisão? Eu posso fazer ali um esqueminha no desenho para poder visualizar melhor, tá? Nesse início, olha só. Então, 6 dividido por 3, eu posso fazer, na verdade, isso aqui de duas maneiras diferentes. Vê se você não concorda comigo. Eu vou colocar um outro desenho aqui embaixo, ó, de rosa, só para a gente diferenciar um do outro. 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso entender como sendo 6 dividido em 3 grupos, né? Então, vou dividir isso aqui em 3 grupos, ó. 1, 2, 3. E aí, em cada grupo, eu tenho quantas bolinhas separadas? 2. Então, 6 dividido por 3 deu igual a 2. Olha aí. Outra maneira de entender isso é dividir o 6 em grupos com 3. E aí ficaria como? Olha só. Um grupo e 2 grupos. Olha aí. Então, eu teria o mesmo resultado. Eu teria 2 grupos. Logo, 6 dividido por 3 também é igual a 2. Tá claro? Belezinha, né? Tranquilo, essa conta molezinha de fazer. E aí você percebe também que a divisão nada mais é que o inverso da multiplicação. Ou seja, se 6 dividido por 3 é igual a 2, isso me indica que 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, é igual a 6. Certo? Ou seja, a divisão ela é o inverso da multiplicação. Ela desfaz uma multiplicação. Assim como a multiplicação desfaz uma divisão. Certo? Então, se eu dividir um número, sei lá, por 3 e depois multiplicar por 3, eu vou desfazer a mesma coisa que eu não está fazendo nada. Certo? Porque uma conta é o inverso da outra. Tá claro? Belezinha. Outra ideia envolvida com a divisão é quantas vezes cabe. Por exemplo, eu separei aqui esses quadradinhos aqui, ó, do 1 até o 10, e aí eu faço a seguinte pergunta para você. Quantas vezes esse quadradinho aqui, branco, vai caber nesse quadradinho vermelho? Cabe 2 vezes, logicamente, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 2 dividido por 1 é igual a 2, certo? Eu estou dividindo esse quadradinho aqui com 2 unidades em quadradinhos brancos, ó. Então, ele vai caber uma vez aqui e uma vez aqui, certo? Outra conta que eu poderia fazer aqui, outra pergunta, né? Seria assim, quantas vezes essa figura aqui, ó, com 2 quadradinhos, cabe nessa figura aqui com 5? E agora? Você percebeu que a primeira deu certinho, né? Esse quadradinho branco coube 2 vezes aqui dentro. E agora, esse 2 aqui, ó, com 2, vai caber quantas vezes aqui nesse de 5? Vai caber, ó, vamos ver.
vai caber uma vez, ó, aqui, ó, 2 quadradinhos, coube uma vez, coube 2 vezes, ó, mais 2 quadradinhos, mas não cabe mais do que isso, só cabe 2 vezes e fica sobrando um aqui, ó. Isso quer dizer o que então? Isso quer dizer que 5 dividido por 2 é igual a 2, só que dá resto 1. Sobra um resto ali. Ou seja, eu posso dizer então que o 5 ele é igual a 2 vezes 2 mais 1, dentro daquela formulinha lá da relação fundamental da divisão, certo? Lembra dessa relação? Ela diz que o dividendo é igual ao divisor, que multiplica o quociente mais o resto. Tranquilo? Então o dividendo aqui é o 5, ó, tá aqui, ó, 5, o divisor é o 2, o quociente é 2 também e o resto é igual a 1. Logo eu sei que o 5 é igual a 2 vezes 2 mais 1, certo? Beleza. Outra pergunta agora que eu faço. Quantas vezes essa daqui, ó, com 3, cabe nessa daqui com 9? Cabe exatamente 3 vezes, certo? Portanto, é uma divisão exata. Eu chego à conclusão, então, que 9 dividido por 3 é igual a 3, certo? Belezinha, então você compreendeu aí essa parte das ideias associadas, em repartir em partes iguais aqui, ó, e em quantas vezes cabe. Tá? É muito importante a gente ter isso na nossa cabeça e conseguir fazer estimativas. Muitas vezes a gente erra uma conta de divisão porque a gente não sabe fazer estimativa. Tranquilo? Bom, agora é o seguinte. Vamos falar aqui agora de divisão exata e divisão não exata. É o seguinte, uma divisão ela é exata se o resto for exatamente igual a zero. Não deixar resto algum. E uma divisão é não exata quando o resto dela está entre o zero e o valor do divisor. É isso aí. Lembra que eu falei lá no início? O resto ele não pode ser igual a zero, senão a divisão é exata, como eu acabei de falar. E o resto ele não pode ser igual ou maior que o divisor, porque senão eu seria capaz de prosseguir com a divisão. Então aqui eu separei 2 continhas de divisão para a gente fazer. Uma delas vai dar exata e a outra não vai dar exata. Se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer agora, pode pausar e depois você verifica comigo se acertou ou não a sua conta, tá? Então vamos lá. A primeira conta, eu vou ter 1.326 dividido por 13. 1.326, como eu separei nas diversas ordens aqui, só para facilitar o nosso entendimento, eu vou colocar aqui, ó, uma unidade de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades, dividido por 13. Então, só para colocar na mesma cor, né? Então, aqui vai ser 13, uma dezena e 3 unidades, certo? E aí, como é que eu vou resolver essa conta aqui? Na verdade, eu tenho várias maneiras diferentes de resolver uma divisão, tá? A gente aprende uma forma na escola, né? Às vezes aprende apenas essa, quando na verdade há outras, tá? E o mais importante aí é você ter na sua cabeça a noção da ordem de grandeza da resposta. Isso é muito importante. Tem gente que erra, sei lá, bota 1.326 dividido por 13 e acha como resposta, sei lá, 10. Claramente está errado, né? Porque pelo menos ali vai dar 100 e pouco a resposta, né? Tem que ter isso na sua mente, mais ou menos quanto vai dar, para ver se você não está fazendo um absurdo, não cometendo nenhum absurdo na hora de dar a resposta. Mas vamos fazer essa conta aqui, ó. Primeiro com o algoritmo usual, aquele que a gente aprende na escola, tá? Então como é que a gente faz? Normalmente a gente vê aqui, ó, dá para dividir por 1? Dá para dividir 1 por 13, quer dizer? Não. Mas eu consigo fazer 13. Então 13 dividido por 13 vai dar 1, não é isso? E aí vai o seguinte, 1 vezes 13 dá 13, sobra 0, baixa o 2. 2 não dá para dividir por 13, baixa o 6. Opa! Olha o erro aí. Eu aposto como muitos de vocês aí fizeram dessa forma aí, certo? Baixar o 6. Só que não pode. Não pode fazer isso. Eu não posso pegar esse 26 agora e dividir por 13 dessa forma aqui, certo? Tá errado. Porque é o seguinte, 2 dividido por 13 vai dar 0. É isso aí, eu tenho que botar o 0 ali. O 0 ele é um número muito importante, é um algarismo importante na matemática e ele serve para isso, tá? Então, 0 vezes 13 dá 0, e aí de 0 para 2, sobra 2, resto 2, né? Então o resto aqui vai ser 2, agora sim eu posso abaixar esse 6. Certo? Então, baixei um número, prossigo com a conta. Baixei outro número, prossigo com a conta, mesmo que dê 0 ali. Certo? Foi por isso que eu falei que muita gente ia errar essa conta, que ia dar 10 ou alguma coisa assim. Olha só, agora sim, 26 dividido por 13 dá 2. 2 vezes 13 é 26 e o resto dá 0. Aí acaba a nossa conta. Então deu 102. Tem muita gente que deve ter achado 12 como resposta. Sim ou não? Estou falando mentira? Não. Muita gente achou 12 como resposta e ignorou completamente esse 0 aqui no meio, certo? Então,
Tome muito cuidado com isso. Agora eu vou fazer aqui de uma outra maneira. Ora, eu posso pegar esse 1.326 dividido por 13 e analisar da seguinte maneira, usando um outro algoritmo, que é chamado de algoritmo da estimativa. Tá? Então, por exemplo, eu acho que 1.326 é perto ali de 1.300, então vai dar mais ou menos 100. Sim ou não? Pois 100 vezes 13 dá 1.300. Então vou colocar aqui 100 direto. 100. Eu acho que é 100. Aí eu vejo que 100 vezes 13 dá 1.300. Então eu vou subtrair, né? 1.300, subtraio, vai me sobrar 26. E aí eu sei que 26 dividido por 13 é muito fácil, é muito simples, dá 2, certo? E aí dá resto 0. E o que eu faço agora aqui? Deu 100 e deu 2. Eu vou somar, certo? Então isso aqui vai ser 102. A mesma resposta que encontramos no exercício anterior. Isso aqui nos dá uma informação muito importante, que eu posso aplicar distributiva também na divisão. Eu posso fazer assim, 1.326, o que eu fiz aqui na verdade? Eu fiz 1.300 mais 26 dividido por 13. Então, nesse caso, eu posso abrir o dividendo, tá? em uma soma, em uma adição, e aí aplicar distributiva. O que eu não posso fazer é abrir o divisor e fazer a distributiva. Aí vai estar errado. Mas aqui eu posso fazer assim, né? 1.300 dividido por 13 dá 100. E 26 dividido por 13 dá 2, então 102. Certo? Então só posso aplicar distributiva nesse caso, a partir do dividendo. Eu não posso fazer o divisor como sendo 10 mais 3 e aí fazer a distributiva. Vai estar completamente errado. Tá bom? Tá claro? Beleza, então esse daqui seria um algoritmo aí da estimativa. Eu vou chutando valores até que eu chegue na resposta correta. Tá claro? Beleza, vamos fazer de mais uma maneira aqui agora. E essa outra maneira é um algoritmo de subtrações sucessivas, assim como uma multiplicação. É uma sucessão de adições de um mesmo número. A divisão pode ser entendida como uma sucessão de subtrações por um mesmo número. Então, eu posso começar fazendo aqui 1.326 e começar a tirar 13. Tiro 13 aqui. Vai dar 1.313. Aí tiro 13 de novo. E aí vai dar 1.300. E vou fazendo isso várias vezes até chegar no resto, ou que seja zero, ou que seja um resto menor que o divisor, certo? Quando eu faço isso, aí depois eu só contar quantas vezes eu fiz essas subtrações, e esse vai ser o resultado da divisão. Nesse caso, se você quiser aí, você pode fazer na sua casa, continuar essas subtrações aí, fazer 1.300 menos 13, aí o resultado diminui por 13 de novo, bababá, e você vai ver que vai dar exatamente 102. Você vai ficar um tempão fazendo até chegar a 102, tá? Então, escolhe uma continha menor e faz. Você vai ver que vai dar certo. É o método das subtrações sucessivas, tá? Então, o resultado dessa divisão aqui, como a gente pôde ver, 102. Então, já deu para perceber o seguinte. Deu para perceber que o método das subtrações sucessivas, esse último método que eu apresentei agora, ele não é muito usual, ele não é muito legal de se fazer quando a gente tem uma conta cujo o dividendo é muito maior que o divisor. Senão a gente vai fazer muitas subtrações sucessivas, tá? Então não vale a pena nesse caso. Porém, esse método da estimativa que eu apresentei antes, eu acho que é 100, aí eu tento 100 e vou subtraindo o resultado para depois colocar lá do outro lado o número que eu achei e somar tudo. Esse método da estimativa ele é bem legal e ele até previne que você erre, que cometa esses erros, pois você vê que nesse caso realmente daria 102 naquele método. Você não teria aquele problema de esquecer de botar o zero ali, certo? Então é um algoritmo que eu recomendo bastante para que você pense nele, tá? Agora aqui, uma divisão não exata. Vamos resolver essa divisão aqui primeiramente. Então vamos lá, colocar aqui 2.232 dividido por 96. E aí eu vou tentar fazer com aquele método da estimativa. Você pode agora pausar esse vídeo se você quiser e tentar resolver do método tradicional da divisão e comparar com o meu resultado no final, para ver se você acertou ou não, tá bom? Vamos lá, vamos começar essa divisão aqui. Pelo método da estimativa, eu posso chutar um número qualquer ali, tá? E, bom, 2.232 dividido por 96, eu vou chutar aqui um número qualquer, porque eu vou fazer pelo aquele método da estimativa, então eu acho que é 20. Chutei o 20, tá? E aí, quanto que dá 20 vezes 96? Ora, 2 vezes 96 vai dar quanto? 2 vezes 9, 18, então vai dar 180, né? Já que é vezes 90. E 2 vezes 6, 12. 192. Como é 20, eu boto mais um zero,
1920. Então, subtraio 1920 daquele número ali e vou ver quanto que vai sobrar. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar... Aqui não dá, né? 2 menos 9 não dá, peça emprestado. Então, 12 menos 9 dá 3 e aqui dá 0. Sobrou 312. E agora? 312 dividido por 96, eu vou chutar o 3, né? Então, quanto que vai ser 3 vezes 96? 3 vezes 90, 270. E 3 vezes 6, 18. 270 mais 18, 288. Subtraio. Menos 288. Certo? Aqui eu vou ter que pedir emprestado, né? Vai ficar aqui 10 e aqui vai ficar 12. 12 menos 8, 4. 10 menos 8, 2, 24. E aqui vai dar 0. Então sobrou 24. Você percebe aqui que eu não tenho mais como prosseguir com essa conta. O resto deu 24, que é menor que 96. Certo? Como a gente sabe que o resto tem que ser um número menor que o divisor, eu cheguei nessa situação aqui, ó, 24 é menor que 96. Então qual é o resultado da conta? 23. Olha aí. Ou seja, eu sei que 2.232, vou colocar aqui embaixo, ó, 2.232, ele é igual ao valor do divisor, que é 96, vezes o quociente, que é 23, somado com o valor do resto. Qual é o resto? 24. Pode fazer a verificação aí na sua casa. 96 vezes 23 vai dar um resultado, soma com 24, vê se não vai dar 2.232. Bateu com a sua conta que você fez aí da maneira tradicional? Bateu, né? Então, esse é o método da estimativa que eu acho bem bacana. Você pode exercitá-lo aí na sua casa. Pega um monte de divisão, resolve. Não só com esse método, com os outros métodos também. Tá? Nunca é demais a gente aprender a resolver uma conta de divisão com outros métodos. Tá? Então, é importante. Muita gente tem muito problema na divisão porque não sabe a tabuada também. Então, é muito importante que você estude a tabuada e decore totalmente toda a tabuada. Tá? Então tem vários vídeos aqui no Matemática Rio que eu dou várias dicas de como você pode aprender a tabuada de uma maneira bem bacana. Então eu acho legal que você faça isso, tá bom? E agora, vamos voltar para o desafio? Vamos lá. Lembra do primeiro desafio lá no início do vídeo? Eu vou repetir para vocês aí, ó. Desafio número 1, olha aí. Numa divisão não exata, então eu já estou dizendo que a divisão não é exata. O divisor é 16, o quociente é 11 e o resto é o maior possível. Calcule o dividendo. Novamente, pausa o vídeo, tenta você resolver agora, baseado naquela relação fundamental da divisão, né? Você lembra? A gente já falou várias vezes aqui que o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente e somado com o resto. Certo? Essa aqui é a relação fundamental da divisão. Lembrando que eu vou ter a divisão da seguinte maneira. O Dzão ali, que é o dividendo, vai estar dividido, então aqui, ó, a chave, dividido pelo divisor, que é o Dzinho minúsculo. Isso vai ter como resultado um quociente, que é a letra Q, e vai me deixar um resto, que é o R. Tá? Então eu tenho essa relação aqui, tá? Beleza? Já pausou o vídeo? Tentou fazer? Vamos verificar agora se você acertou. Olha só. Vou fazer aqui de laranja, tá? Para ficar aqui embaixo diferente. Eu estou falando que o divisor é 16. Então eu já te dou essa informação aqui. Ó. Vamos fazer armar essa conta aqui dessa maneira. Eu já dou a informação que o divisor é 16. E eu também dou que o quociente é 11. Então, tá aqui o 11. O resultado da divisão deu 11. E aqui está falando que o resto é o maior possível. Numa divisão por 16, qual é o resto maior possível? 15. É ou não é? Tem que ser 15. Se for 16, daria para prosseguir com a conta, daria para fazer de novo a divisão. Então o resto tem que ser igual a 15 aqui. Certo? E agora basta que eu calcule o valor do Dzão do dividendo. Então vamos lá. Aqui vai ser o seguinte, substituindo nessa fórmula aqui, né, da relação fundamental da divisão, eu vou ter que o dividendo é igual a 16 vezes 11 mais o resto, que é 15. E agora, quanto dá? 16 vezes 11. 16 vezes 10 dá 160. 16 vezes 1 dá 16. Então, 160 mais 16, 176. Mais 15 vai me dar a resposta agora aqui, ó. Quanto dá 176 mais 15? 176 mais 10 dá 186. Mais 5 vai dar 191.
pode fazer a conta aí, 191 dividido por 16. Ó, vamos fazer aqui embaixo só para a gente verificar. 191 dividido por 16. Isso tem que ser igual a 11 e tem que dar resto 15. Vamos ver. 19 dividido por 16 dá 1. 1 vezes 16 é o próprio 16. Para 19 resta 3, baixa 1. 31 dividido por 16 dá 1 também, né? Porque se fosse 2 daria 32. E aí, de 16 para 31 sobra 15, olha aí. Então eu tenho o resto que é o maior possível, que é 15. Eu tenho que o quociente é 11, o divisor é 16 e o dividendo, que era o que eu queria saber, é exatamente 191. Ele está aqui, ó, calcule o dividendo. Então o dividendo é 191. Está aqui a nossa resposta. Beleza? Acertou? Tranquilo. Agora eu tenho o seguinte, eu tenho mais outros 2 desafios que eu vou resolver num outro vídeo. O primeiro desses 2 desafios é uma questão original aqui do Matemática Rio. Vamos ler. Um estudante decidiu chutar todas as questões do Enem, que tem alternativas A, B, C, D e E, usando aquela música, sabe qual é? Mamãe mandou eu escolher essa daqui, mas como sou teimoso vou escolher essa daqui. Todo mundo já fez isso em algum momento na vida, né? Unidunité, ou então essa música aqui, do Mamãe Mandou. Nesse caso é Mamãe Mandou. Na qual, a cada sílaba, ele trocava de alternativa. Ele logo percebeu que esta não seria uma boa tática, pois sempre dava a mesma resposta quando ele começava a cantar a música a partir da alternativa A. Então ele fazia aqui, ó, mamãe mandou eu escolher. A cada sílaba ele trocava de alternativa. Então, em qual alternativa estava caindo sempre? E por quê? Então é esse porquê ali, ó, esse porquê que vai ser a pergunta-chave desse problema, que você vai ter que me explicar aí nos comentários. E depois eu vou, quando eu fizer o vídeo da resposta, eu vou linkar com esse vídeo, vou deixar na descrição, e você vai poder verificar se acertou ou não. E o outro desafio? Eu tenho mais um aqui, que é uma questão do Enem. Essa questão aqui foi do Enem 2012 e deu muita polêmica, porque era uma questão de dupla interpretação. Por isso que eu coloquei aqui, Enem 2012 adaptada. Eu adaptei para que ela tenha uma única interpretação, tá? Então vamos ler. Um maquinista de trem ganha R$100 por viagem e só pode viajar a cada 4 dias. E aqui está a minha adaptação, que é o tempo de duração de cada viagem. Ou seja, ele, para fazer essa viagem dele, ele leva 4 dias viajando. Por isso que ele tem que viajar de 4 em 4 dias, beleza? Ele ganha somente se fizer a viagem e sabe que estará de férias de 1º a 10 de junho, quando não poderá viajar. Sua primeira viagem ocorreu no dia 1º de janeiro. Vou te dar mais uma informação. Considere que o ano tem 365 dias. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível, quantas viagens ele precisará fazer? Então, novamente eu peço para você pausar o vídeo, tentar resolver, ou nem pausar, porque aqui eu já vou encerrar a aula. Eu vou deixar aí, quando eu resolver, eu vou deixar linkado e você vai acessar a resposta desse problema aí. Belezinha? Então essa aula de divisão fica por aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido coisas novas. E a gente se vê então nos próximos vídeos do curso de matemática básica aqui do Matemática Rio. Grande abraço, tchau, tchau.